Olá, meu amigo e amiga. Dificilmente, ao analisar toda a história do nosso país, nós encontraremos um único personagem que tenha deixado tantas provas, tantos rastros do seu comportamento de traição nacional, de sabotagem da nossa soberania e nossas instituições e da conspiração junto com entidades internacionais visando salvar a pele de criminosos aqui no Brasil, quanto a figura do filhote do ladrão de joias, aquele que infelizmente comandou o nosso país. Essa gente não tem limites. Essa gente está pensando, inclusive, que fazer uma promessa de venda do nosso país poderá salvá-los da cadeia. Lê do engano, até porque lá nos Estados Unidos, os problemas que eles estão vivenciando hoje prenunciam que o ano será muito turbulento. Eles não vão ter tempo para ficar se ocupando com criminosos de quinta categoria. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também de outros assuntos importantes aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, a situação no mundo está complicada, né? Mas vamos começar aqui com a nossa. Denúncia do golpe. Encerrados os prazos da defesa prévia, a acusação contra Bolsonaro e militares entra numa nova fase no STF. Eu antecipei isso para vocês aqui no nosso primeiro encontro de hoje, e os jornais vespertinos, a internet, estão dando um foco maior nessa história. Por quê? Porque, como eu brinquei com vocês mais cedo, nunca ninguém pensou que o Bolsonaro pudesse evoluir em alguma coisa. E ele irá evoluir da condição de um réis indiciado para um réu. Agora, o patamar dele dentro da estrutura do direito processual, da persecução, como a gente fala, né, no direito, contra criminosos, aumentou. Ele agora está muito mais perto de uma decisão que vai finalmente jogá-lo dentro de uma cadeia. Por mais confortável que seja, cadeia é sempre cadeia. Não é por outra razão que nós estamos antecipando aqui que o covarde mor da nação deixaria todos os seus comparsas para trás para salvar a sua própria pele. Então, se ele cometer um deslize, poderá surgir ali uma decretação de prisão preventiva. Eles estão aí agitando, a extrema-direita, um evento para o próximo dia 16 de março. Vamos ver o que vai sair dessa história. Estamos de olho, eu tenho certeza que as instituições também estão de olho na criatura. Então, a fila vai andar. O prazo para que o Procurador-Geral da República entregue todas as suas avaliações das defesas preliminares termina agora na sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes certamente vai passar sábado e domingo analisando isso. Então, possivelmente na segunda-feira que vem, a gente já tem um despacho aí muito interessante, mandando o conjunto desses processos todos, dessas acusações todas, para o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Aí nós vamos ter, a partir daí, expectativas redobradas sobre quando é que nós começaremos a ver os primeiros julgamentos na TV Justiça. Os julgamentos prometem certamente cenas muito interessantes. E se acontecer algumas acareações, que evidentemente serão solicitadas, porque a acareação sempre surge quando há uma colidência nas informações prestadas pelos réus ou corréus. Um diz uma coisa sobre o mesmo fato e outro diz uma coisa completamente diferente. Moral da história, alguém está mentindo. Então, o Código de Processo Penal prevê que, nesses casos, é possível se fazer uma careação. E os magistrados vão assistir embates ali entre os mentirosos, para ver quem é que está mentindo mais, e nós assistiremos na nossa poltrona, aqui na internet, né, o que acontecerá em tempo real. Então, essa é uma questão. Enquanto isso, o PT diz que só aceita Eduardo Bolsonaro à frente de comissão de relações exteriores sem passaporte. Gente, o Dudu Bananinha ainda está fora do nosso país. Ele está morrendo de medo de voltar para o nosso país. Porque certamente, assim que ele puser os pés aqui, ele terá o seu passaporte apreendido. Porque se a Procuradoria-Geral da República ainda não despachou sobre esse assunto, é porque sabe que a criatura está recebendo dinheiro público para vagabundear lá fora e conspirar contra as nossas instituições. Então ele está lá fazendo sorrisos amarelinhos e tal, e fazendo bravatas também. O Lindbergh Farias foi que levantou essa história. Olha, para ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, não podemos ter um traidor, alguém que esteja conspirando, atacando as nossas instituições o tempo todo, viajando para fora do nosso país para esse tipo de situação. Se tiver sem passaporte, menos mal.
ele vai estar sujeito aqui às disposições legais do nosso território. Mas não basta não, viu, ô Lindbergh? A situação da criatura aí é a cadeia, porque os crimes estão ficando cada vez mais materializados com esse tipo de comportamento. O pai dele, né, o pai do filhote, ou seja, o ladrão de joias, conforme diz a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, postou o seguinte: o Lindinho, segundo Lula, está falando de Lindbergh, né? Apaixonado pela amante, não suporta pessoas honestas presidindo comissões. Honestas, senhor Jair? É ruim, hein? Eduardo Bolsonaro à frente de comissão é inaceitável, diz líder do PT. Então, pois bem. Então, o Dudu Bananinha fez uma publicação, mais uma vez ameaçando. Ele não para de atacar as nossas instituições, gente. Ele fez uma participação no evento lá nos Estados Unidos esse final de semana que foi só ataque às instituições, só mentiras, só vinculando o Brasil ao terrorismo, a associação com a China para a construção de bomba atômica, a venda da nossa soberania. Só mentirada total, uma figura que conspira o tempo todo contra o nosso país e mais do que isso, né? Se é possível dizer que existe algo mais do que isso. Ele atua contra a nossa sanidade mental, a nossa paz de espírito. Escreveu ele de uma forma muito curta. As decisões do Moraes só valem no Brasil, não é assim? Sempre foram assim, as decisões de um território, de um país, só valem dentro do território do país. Aí ele escreve embaixo. Fiquem tranquilos, as decisões dos Estados Unidos só valem nos Estados Unidos também, tudo certo. O que o cretino traidor está falando? Me desculpe aqui, gente. Ele está comparando decisões do Poder Judiciário, que só tem alcance mesmo no território dos países, com decisões do Estado norte-americano e não do Poder Judiciário norte-americano. Porque as decisões do Poder Judiciário norte-americano só valem também no território norte-americano. Para isso existem tratados internacionais para que decisões de um país feitas pelo Poder Judiciário possam ser cumpridas em outro país em colaboração. Mas o que ele está falando é uma coisa distinta. Em relação às decisões do Poder Judiciário que são emanadas aqui no Brasil, poderíamos ter um ataque do Estado norte-americano contra as nossas instituições. Então, ele está falando como aquele idiota que é um bobalhão, mas tem alguém que está lhe dando algum suporte por trás, um grande guarda-costas, uma milícia, sei lá, essas coisas que a gente vê em filmes americanos aos montes, né? Sempre um criminoso que tem um monte de bandido por trás. É esse tipo de pensamento que a criatura tem. Ele acha que o Trump vai garantir os crimes que a Sorcrim praticou aqui dentro e continua praticando. Ontário, no Canadá, impõe sobretaxa de 25% sobre energia destinada aos Estados Unidos. Gente, a coisa está complicada para os Estados Unidos. Como eu disse para vocês, é uma sociedade que se encontra num processo de corrosão há muitas décadas. E o que Trump está fazendo não são atos de coragem, são atos de desespero. Isso vai acabar penalizando o próprio povo nos Estados Unidos. Portanto, eles vão enfrentar também um problema interno na sua economia. E esse tipo de ato aí, por exemplo, o primeiro-ministro de Ontário, o Doug Ford, ele disse, olha, 25%. Então, isso vai ter impacto em vários estados do norte, lá nos Estados Unidos. Em função disso, o que está se desenhando? Trump não descarta possível recessão nos Estados Unidos e bolsas caem, dólar sobe. Então, está todo mundo percebendo que as empresas vão ter problemas e há uma migração de pessoas que investem normalmente em bolsa para investirem numa moeda que julgam ser mais estável, no caso, o dólar. Isso é um sinal que a coisa não anda muito boa por lá. O ódio a Elon Musk tornou sua empresa de carros elétricos, a Tesla, alvo de ataques. Gente, o mundo inteiro está observando isso. Eu vou te falar uma coisa. Como é que você sentiria? Aqui no Brasil acontece isso, né? Quando alguém pensa em comprar um carro, muitas pessoas levam em consideração o índice de assalto, de roubos que determinada marca sofre. Porque até nas concessionárias, quando alguém vai comprar um carro, isso aí rola na hora da negociação, né? Olha, esse carro que você está pensando aqui é um carro que tem tantos furtos, tantos roubos, tantos assaltos. Então, esse tipo de coisa faz com que o consumidor escolha um veículo assim ou assado. Bom, agora vocês imaginem o mundo inteiro ter a percepção que determinado carro que a pessoa compre possa vir a ser vandalizado. Alguém jogar um coquetel molotov, alguém dar uma pichada, alguém fazer uma maldade, alguma coisa assim.
Então, por natureza, até as pessoas que são simpáticas à marca vão deixar de comprar os veículos da marca. E quem já não gosta da marca vai ficar com mais raiva da marca, ainda depois de tudo que nós estamos vendo. Então, a vandalização de carros da Tesla no mundo inteiro não está parando. Eles estão aqui, em vários lugares aqui, por conta do comportamento do Elon Musk. E hoje, nessa segunda-feira, o valor da empresa caiu 8,39% num dia só. Isso aí, gente, parece que é uma ladeira que não tem fim. Crise na Tesla, ações caem 8,39% e ela deixa de ser uma empresa trilionária. Perdeu muito dinheiro, porque o valor dela estava em 1 trilhão e 400 bilhões de dólares e chegou agora a 740 bilhões de dólares. Perdeu quase a metade de valor, segundo os analistas que cuidam de economia nesses segmentos. Contra Musk, protestos atingem lojas da Tesla nos Estados Unidos com depredação e incêndios. Então, gente, com tudo isso que está acontecendo, vocês acham que vai ter gente preocupada aqui com os criminosos aqui? E um problema que a Tesla está enfrentando nos Estados Unidos é que ele está vendendo a ideia também que a empresa, olha, ela vale muito, tá? Mas o que vale muito mais são as coisas que nós estamos pensando para praticar no futuro. Ou seja, inteligência artificial, carros autônomos. Só que a legislação nos Estados Unidos já permite que a legislação permite que qualquer empresa realize lá carros autônomos. Só que tem um problema, existe a responsabilidade civil. Você pode colocar um carro autônomo, um carro sem motorista, mas se tiver um acidente por algum tipo de falha, você está quebrado. Então, a empresa do Elon Musk não se garante, porque eles não colocaram ainda, porque eles não têm a tecnologia suficiente para se resguardarem disso. No entanto, outros países já estão com essa tecnologia muito mais avançada, como, por exemplo, a China. Se você entrar na internet, você vai ver que em Guangzhou, ônibus autônomos. As pessoas descendo do ônibus aqui, ó, descendo, aí as pessoas entram aqui dentro do ônibus, né? Vão sentando, e aí, seguinte, o ônibus não tem motorista, né? O ônibus vai embora, né? As pessoas os ônibus vão circulando por todos os lados, porque a tecnologia na China já é superior à tecnologia disponível em países como os Estados Unidos. Né? Também no transporte de veículos, de táxis, a coisa também está mais evoluída na China. Lá se tem isso com maior número, né? Uma brasileira que tem um canal, a Marina Guarenha, ela fez um vídeo falando do espanto dela de ver um carro assim na China. Conseguiu chamar o tal do Uber, carro autônomo, que é sem motorista. Estou nervosa. Meu Deus! Para, como é que eu vou fazer ele parar? É o B43, vê se é o certo. É esse aqui? É esse aqui. Ela fala esse aqui porque atrás para ali. um outro, né? Já tinha um carro com aplicativo, ó, tá vendo? O outro autônomo tá saindo ali atrás, já foi embora. E ela que toda impressionada, né? Mais à frente ela com o namorado dela, né? Ali feliz andando no carro autônomo, que já é uma coisa comum na China. Então, o senhor Elon Musk, ele está muito garganta nessa história. Outros países já desenvolveram tecnologia, já estão à frente, ele está tentando vender sonhos com problema. Com a empresa dele descendo ladeira abaixo, e a X também parece que está com problemas muito sérios. Hoje, no Brasil e em várias partes do mundo, ela saiu do ar. Olha, a situação para essa gente está complicada, né? Será que eles vão gastar tempo, energia, para ficar salvando criminosos aqui no nosso país? Complicado, né? Bom, mande sua opinião aqui para o nosso portal, tá legal? Fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!